Olá, tudo bem? Eu espero que sim, eu espero que você esteja muito bem. 9 questões que para você emagrecer de maneira definitiva, duradoura, prazerosa, elas devem ser levadas em conta. E não importa o quanto de força de vontade você tenha, essas questões não se resolvem só porque você é uma pessoa muito esforçada e tem força de vontade. E onde você pode saber mais sobre essa questão da força de vontade? No e-book Guia Definitivo para Emagrecer Sem o Mito da Força de Vontade. Exatamente. Eu revelo ali no e-book que força de vontade é algo muito abstrato e é, na verdade, uma verdadeira armadilha para você acabar depois, mais tarde, se frustrando, se chateando de mais uma tentativa que não deu certo, sendo que, na verdade, por emagrecimento ser duradouro, agradável, sustentável e personalizado para você, assim, a sua maneira, no seu estilo de vida, é interessante que outras questões sejam levadas em conta, que são os 3 grandes pilares da vida magra. E aqui nesse vídeo eu vou demonstrar um pouquinho para você 9 motivos pelos quais emagrecer não é uma questão de força de vontade. Bora ver os motivos? Vamos lá! A primeira questão é a questão hormonal e a questão neuroendócrina. Então, alguns aspectos aqui. Vamos supor, um tumor na hipófise, um uso de medicamentos com corticoides, uma produção elevada de cortisol no seu sangue, um desregular na produção da leptina, que é um hormônio responsável pela sua saciedade, ou seja, pela satisfação. A leptina, você produzindo numa quantidade irregular, ela altera a sua saciedade. E aí você pode ser que inclusive sinta fome demais ou fome de menos. O hipotireoidismo. O que acontece? A glândula fica funcionando num ritmo lento, a produção dos hormônios T3 e T4 se alteram e nesse caso é muito comum ter um cansaço e um ganho de peso. E aqui é também a questão seguinte, tem gente que fala assim, eu tô com sobrepeso por causa da minha tireoide, né? Da minha tireoide. E a questão é a seguinte, se o teu hipotireoidismo está controlado, é recomendável que se investigue outras causas para o sobrepeso e não simplesmente atribuir a causa a uma muleta, digamos, é da minha tireoide e pronto. Ou seja, estou destinada a ter o sobrepeso, não necessariamente. Tá ok? Outro grande motivo, ovário policístico, diabetes, ambos levam ao excesso de insulina e o que contribui para o aumento de peso. Punk, né? Ou seja, imagina aqui o seguinte cenário, você tem muita força de vontade, é esforçada, tá ali trabalhando, fazendo tudo que você tem que fazer para o emagrecimento acontecer, só que os seus hormônios nunca foram investigados. Situações aí endócrinas e neuroendócrinas também nunca foram investigadas. Ou seja, seu corpo não vai acompanhar o que você está fazendo. Não vai acompanhar, pelo menos, com os resultados que você espera. Aqui também entra o segundo motivo, que são questões genéticas. Existem algumas síndromes que alteram profundamente também a composição muscular, de massa óssea, de massa magra, a gordura em si, sobrepeso, enfim. Existem algumas síndromes que alteram o metabolismo da pessoa e a composição corporal como um todo. E aí você vai simplesmente falar, basta ter força de vontade, você tem que ter força de vontade. Gente, simplesmente é muito fácil colocar um fardo nos ombros de uma pessoa e falar, você tem que ter isso. Mas só quem calçou os sapatos de uma pessoa sabe onde o calo aperta, não é verdade? Então eu vou citar aqui só pelo menos 3 síndromes, mas na verdade existem milhares, dezenas, centenas de síndromes que podem sim alterar a composição corporal de uma pessoa. Então algumas síndromes aqui, a Prader-Willi, a Bardet-Biedl, síndrome de Down. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre cada uma delas, mas é só para te dar um panorama de outras questões que podem sabotar a força de vontade. No terceiro motivo, a gente vai ver o que? Insônia. A falta de sono altera profundamente o emagrecimento. Então, dormir pouco reduz a liberação de cortisol, afeta a produção equilibrada de leptina e de grelina. E esses dois, leptina e grelina, são 2
hormônios envolvidos na fome. A gente já falou anteriormente ali da leptina e agora eu estou acrescentando mais um, que é o da grelina. E tem outra questão também, né? Você com sono durante o dia, por motivos óbvios, vai afetar a sua disposição para fazer alguma atividade física. Não só atividade física, mas preparar um prato com mais qualidade, qualquer outra coisa, ou mesmo, por exemplo, estudar algum assunto que esteja alterando o seu dia a dia e que te deixa ansioso, ansiosa, e por causa da ansiedade você come muito, né? Eu sempre conto do caso de uma cliente minha que para emagrecer ela foi estudar finanças, porque a falta de controle financeiro fazia com que ela ficasse ansiosa e comesse muito. E aqui entra outra questão também. A falta de sono muitas vezes está ligada ao estresse. Ou o estresse originou a falta de sono, ou a falta de sono tira o humor da pessoa ao longo do dia e a deixa estressada. E estresse altera também a produção de hormônios, altera o metabolismo do organismo e facilita o ganho de peso. Em algumas pessoas facilita a perda de peso, em outras facilita o ganho de peso. De qualquer forma, não é saudável, certo? Mesmo que, mas emagreceu é o que eu quero. Ok, emagreceu, só que emagreceu de uma maneira que não é saudável, não é sustentável, não é prazerosa, enfim, também acaba sabotando a saúde. O próximo motivo são as dietas restritivas, dietas nada prazerosas. Então, a sustentabilidade de um hábito, ela está ligada fortemente ao fato de você gostar daquilo que você está fazendo, de você ver um propósito. Você pode até não gostar de uma etapa do propósito, mas o propósito como um todo te agrada, você entende o motivo daquilo. Agora, simplesmente se meter a fazer uma dieta, ela não é prazerosa, ela não é agradável, dificilmente você vai mantê-la. E aí o efeito sanfona, efeito rebote, a compulsão alimentar, várias outras coisas entram em campo e sabotam o teu emagrecimento sustentável, duradouro e agradável e personalizado. E aí outra coisa também que acontece quando a dieta é muito restritiva e nada prazerosa. O próprio corpo acaba pedindo o nutriente que deixou de ser consumido. Ele começa a urrar pedindo aquele nutriente. E pior, o cérebro reptiliano, aquele cérebro que eu já comentei no livro, né, no e-book do Guia Definitivo de Emagrecer Sem o Mito da Força de Vontade, o cérebro reptiliano ele vai enviar inúmeras mensagens para você dizendo coma, 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 coma. Então vem aquela ânsia, aquela vontade de comer, aquele desejo. Muitas vezes vem por algo descontrolado, né? Vem de uma maneira assim, vem por alguma comida que não necessariamente é saudável, vamos supor, chocolate. E pode gerar, inclusive, compulsão alimentar. E aqui a gente inclui, inclusive, foi ótimo, né? Pra acabar. E aqui a gente inclui compulsão alimentar. É outro caso que pode colocar toda a força de vontade de uma pessoa a perder. Por quê? Porque a força de vontade, muitas pessoas pensam que simplesmente falar, eu não tenho disciplina, eu sou muito ansiosa. Gente, compulsão alimentar é algo muito mais grave do que simplesmente um desejo de comer, tá? Um desejo forte que veio de comer depois do almoço ou um chocolatinho, não. Compulsão alimentar, eu já atendi uma cliente que ela falava que ela tinha compulsão alimentar e quem me conhece, quem me acompanha, sabe que no primeiro pilar da vida magra, eu te sugiro que você vá fazer um diagnóstico do seu corpo, da sua saúde como um todo. E ela detectou no endocrinologista que ela tinha gastrite. E a gastrite dava uma queimação nela disfarçada de fome. Então, quando ela resolveu a gastrite dela, ela conseguiu naturalmente reduzir a fome que ela sentia. Ou seja, na verdade não era fome, era uma queimação originada da gastrite. Já imaginou se eu ficasse simplesmente falando que ela tinha que ter força de vontade ou colocando outros exercícios para ela relacionados à disciplina? Outro fator que pode originar uma compulsão alimentar. Um histórico na vida de pessoa de rejeição, de abandono e de carência. Essa tríade emocional facilita muito originar uma compulsão alimentar. Outro fator também, fome emocional. Por causa de emoções, não necessariamente rejeição, abandono e carência, a pessoa desenvolve uma fome extrema. Exemplo, ansiedade. Outro fator de compulsão alimentar,
deficiência de zinco. Estou colocando aqui embaixo na descrição um vídeo também sobre deficiência de zinco. Pode levar ao apetite desenfreado por doces. Essa, não sei se você sabia, essa aqui é nova, hein? Isso aqui não é todo mundo que fala. Outra questão, desequilíbrio na flora intestinal. Exatamente. Você sabe, né? Para você fazer a digestão, e se você não sabe eu estou te contando agora. Para você fazer a digestão, várias bactérias no seu sistema digestivo vão entrar em ação. E algumas delas são alimentadas por doce. Se você tem muitas bactérias dessas que se alimentam de doce, pode ter certeza, elas vão afetar a sua vontade por doce. Tanto que eu já trabalhei com um terapeuta em que ele falava que se você ficar 30 dias sem ingerir nada de açúcar, nem frutose, nem sacarose, enfim, você consegue matar essas bactérias que causam muita vontade de comer doce. Naturalmente você vai comer depois dos 30 dias, né? Porque vai ter frutose, vai ter outras fontes de açúcar, e com o tempo aquelas bactérias voltam a tomar forma ali no seu corpo, né? A população dela aumenta, só que daí já aumenta de uma maneira saudável, já equilibra a sua flora intestinal. Outro fator é a depressão. A depressão ela pode alterar neurotransmissores associados ao seu bem-estar e também levar ao consumo desenfreado de comida. Por quê? Imagina, a pessoa está em depressão. Ela pode estar buscando de alguma maneira prazer. Todos nós sabemos que açúcar ou outras comidas levam a picos de prazer. Então, como consequência, pode levar ao sobrepeso. Uma tentativa de um prazer rápido levar à comida. E não só isso, tem também o sedentarismo, tem outras questões que acontecem quando uma pessoa está em depressão. Então, depressão é um assunto sério. Se você conhece alguém que está em depressão, ou se você mesmo está com tendência à depressão, não pense que é frescurite, não é modinha, não é algo subestimável. É algo muito sério, é uma doença e deve ser acompanhada. E muito menos é motivo para alguém acusar da pessoa não ter força de vontade porque ela está em depressão. No outro motivo, entra a questão do estresse. Eu dei uma palhinha ali sobre o estresse, mas agora a gente vai entrar em maiores detalhes. O estresse libera cortisol e libera adrenalina. Tá, e o que isso quer dizer, Rafael? Traduz para mim. Vamos lá. O estresse aumenta a síntese de gordura. E aí o seu corpo também retém mais líquido, aumenta a sensação de fome. Merece um hashtag para acabar, né? Fala sério, você apanha lá no trabalho ou em qualquer outra situação que esteja te deixando estressada, e aí seu corpo, como consequência, começa a liberar gordura, ou melhor, começa a sintetizar a gordura, retém mais líquido e aumenta a fome. Para acabar, né? Perfeito. Não satisfeito com esse trio para acabar, há outro efeito colateral. A bagunça na produção correta de serotonina e dopamina. E aí você leia aqui, quando eu digo serotonina e dopamina, leia, entenda sensação de bem-estar. Se a sua sensação de bem-estar está afetada, pode levar, não quer dizer que vai, mas muito provavelmente, se você é um ser humano comum, muito provavelmente vai levar a um consumo desenfreado ou de comida ou de alguma outra coisa. Pode ser fumo, pode ser cigarro, pode ser jogo, pode ser qualquer válvula de escape que se torne excessiva. Mas aqui, como a gente está falando de emagrecimento, pode se tornar alimentos calóricos. Outro motivo é a pessoa ter parado de fumar. Então a pessoa já com muito esforço conseguiu parar de fumar. E é comprovado estatisticamente que um ex-fumante ele sente um desconforto tal que muito provavelmente ele procure prazer na comida. Uma saída seria ter uma atividade física prazerosa ou outro prazer que venha a competir com o prazer de comer ou o prazer de fumar. Justamente para que não entre no lugar do fumo algo que também sabote a sua saúde, certo? Uma outra saída também, e essa é muito importante, essa está altamente atrelada ao emagrecimento personalizado, saudável e sustentável, duradouro, que é investir em inteligência emocional. E aqui, novamente, fica aquela dica que eu falei, né? Um histórico de tristeza, de rejeição,
desaprovação, carência, pode ter levado a se viciar em cigarro. E o último motivo, qual é ele? Remédios. Sim, remédios podem, por motivos óbvios, alterar o funcionamento do seu corpo, do seu metabolismo e facilitar o sobrepeso e dificultar o emagrecimento. Me fala um pouquinho mais disso, Rafael. Tá ok? Vamos lá. Os remédios, quando usados de modo recorrente, prolongado, eles podem interferir no acúmulo de peso. Como? Interferindo na síntese de gordura, da glicose, retenção de líquido e, com isso, pode inclusive alterar a libido, o que pode levar a uma busca por prazer na comida. E também altera os hormônios. Aí entra todo aquele ciclo vicioso, destrutivo de hormônios desregulados, né? Foi o primeiro motivo falado, inclusive. Show! Fechou por agora. Eu espero que você tenha entendido um pouquinho 9 motivos pelos quais a força de vontade não deve ser levada em conta na hora de emagrecer. E eu espero que isso tenha clareado aí, aberto um pouco do panorama. E se você não começou a ler ainda o e-book do Guia Definitivo de Emagrecimento, sem depender do mito da força de vontade, sem aquele blá 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 de faça dieta e vá para academia, como se fosse simples assim, eu espero que você faça o download agora, o link está aqui na descrição, cursos.rafaelberardi.com.br. Se você já tem o livro, mergulhe na leitura, ali tem muito mais material complementar a esse vídeo, tá ok? E aproveite, curta aqui, se inscreva no canal, é uma maneira de você ser avisado sempre que um novo material for lançado. Dá um joinha aí também, perfeito? Um abraço, eu te vejo no próximo vídeo.